Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Júlio Haluzaki do Missão Enem. Então, foi o primeiro dia de prova, o pessoal de humanas já passou, agora a nossa vez a galera de exatas, né? Ciências ali, a parte da matemática. Então a gente vai fazer o seguinte, olha só, eu separei algumas relações de geometria, tá? Pra gente trabalhar. A gente sabe que o Enem gosta muito dessa parte, eles aprofundam muito nessa parte, tem muitas questões a respeito disso. Eu separei algumas questões ali pra gente trabalhar, pra gente ver com calma, então bora lá, segue comigo. Quer ver, ó? A primeira questãozinha que ele coloca para você, vamos mudar, ele fala a respeito de uma taça, né? Essa questão, quando ela caiu, ela foi muito comentada e foi muito bem abordada, porque ele diz ali, ó, um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular, perceba, a basezinha dela na forma de um retângulo, para servir 4 taças de espumante que precisam ser dispostas em uma única fileira. Repara, é um retângulo e uma fileira só de taças, isso é importante a gente analisar, tá? Ele diz assim, ó, paralelo ao lado da bandeja, ao lado maior da bandeja e com suas bases totalmente apoiadas na bandeja. Aí ele coloca para você. A base da borda superior das taças são círculos de raio 4 e 5 centímetros. Presta atenção nisso, círculo de raio 4 e 5. O que vai acontecer? Base menor, raio 4, né? Base maior, raio 5. Perceba que a gente vai usar a relação do diâmetro disso aí, tá? Para poder encaixar na bandejinha. Então ele coloca ali, ó, a bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima em centímetro quadrado igual a. Eu quero que você preste atenção no seguinte, olha só, eu vou destacar na tela ali, ó, vem comigo, vou destacar na tela. Vai aparecer ali para você o seguinte, ó, eu tenho o diâmetro da parte de cima e o diâmetro da parte de baixo. Perceba que é a parte de baixo que vai ficar apoiada, né? A gente não tem como apoiar a parte de cima, senão vai derrubar o líquidozinho. Então, quando você for apoiar isso aí, perceba que aqui, ó, onde eu estou destacando essa flechinha, ó, as taças estão encostadas umas às outras, ó. E aí, feito isso, eu estou posicionando todas elas na parte de cima, né? E, porventura, o que vai acontecer? Elas não se encostam na parte de baixo, você percebe? Por que elas não se encostam na parte de baixo? Porque a parte de cima, elas já estão se tocando. Então, é mais ou menos essa ideia que a gente vai fazer. Olha só, vou mudar o slide aqui, ó. O que eu tenho nesse próximo slide? Perceba que a linha pontilhada que está aqui em cima é a parte superior da taça. E a linha contínua aqui embaixo, ó, é a parte da base, a parte inferior. Então, o que vai acontecer? Ó? Olha só. Por que ele põe 8 aqui, né? Ele falou que o raio da menor vale 4. Então, em consequência, o diâmetro dela vai valer 8. Deixa eu apagar aqui um pouquinho para não poluir tanto. Então, aqui, ó, o diâmetro da parte menor vai valer 8. Esse pedaço de 1 para 1 aqui, ó, é a distância onde elas não se tocam, igual eu falei para você lá embaixo. Aí eu tenho o outro base aqui de 8, a outra base de 8 e a outra base de 8. Então, assim, como ele quer a menor área possível, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos apagar para não poluir muito. Olha só. Toda essa linha que eu vou traçar aqui, ó. Deixa eu apagar esse raiozinho também, que isso não vai servir muito agora. Daqui até aqui, ó. O que eu tenho? Essa medida 8, mais essa medida 8, mais essa medida 8, mais essa medida 8. São os diâmetros das 4 taças. E essa distância de 1 para 1 aqui, ó, é a distância que elas não se tocam. Vou voltar ao exemplo anterior para você ver o que eu quero dizer com isso. Ó, deixa eu apagar aqui, ó. Essa distância que elas não se encostam, igual a gente havia falado para você, ó, é isso aqui, ó. Desse ponto até esse ponto. Isso vale 1, isso vale 1. Voltando para cá. O que a gente tem? Todo esse comprimento vai ser 8, 8, 8, com 8, vezes 4, vezes 8. Dá os 32. Mais 2, mais 4, mais 6. Então, o que a gente tem? A gente tem aquilo ali, ó, né? Esse 32 jogou para esse 36, que é a distância de uma ponta até a outra, mais a distânciazinha de um diâmetro ali, ó. Como ele pediu para você a área mínima do retângulo, vamos apagar aqui porque está muito poluidinho. Ó, como a gente tem a distância, a área mínima do que ele quer, o que a gente tem que calcular ali, ó? Da onde veio esse 38? É a distância de 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 2, mais 2, mais 2, fechamos o 38. Multiplicado pelo 8, a gente tem uma área de 304 centímetros quadrados. Eu quero que você perceba que essa questão, quando ela caiu, ela foi uma questão bem complicadinha, porque muita gente não conseguiu fazer essa ideia da projeção da base superior para a base inferior, tá? Teve gente que considerou a carequinha virada, a tacinha virada, então a gente tem que tomar esse cuidado na hora de fazer. Tudo bem? Vamos seguir aqui, ó. Coloca mais um. Vamos lá. Aqui. Essa questão é interessante. Ó, em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos
e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer, tá? Aí ele fala assim, ó, em um desses canteiros foram feitas algumas marcações no chão plano. Foi possível perceber que, das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo. Vou parar meu texto por aqui, ó. Das 6 estacas, ó, vértice do triângulo retângulo é o B, vértice do triângulo retângulo é o A, vértice do triângulo retângulo é o C, certo? Das 6 que ele colocou. E as outras 3, olha isso aqui que importante, eram pontos médios, tá? Lembrando que o ponto médio está na metade desses lados. Então, o meu ponto P que está aqui, que eu estou marcando, ele divide exatamente em duas partes iguais. O meu ponto M que está aqui, divide a hipotenusa em 2 partes iguais. E o ponto N que está aqui, vai dividir o cateto da base em 2 partes iguais. Então, o que ele fala ali, ó? Né? Como ele falou, pode ser visto na figura, em que as estacas foram indicadas por letras. São as letrinhas que a gente acabou de falar. O que ele falou para você? Ó? A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveriam ser uma calçada de concreto. Vou apagar aqui. Ó. Então, essa parte cinza do meu desenho, ela vai ser uma calçada de concreto. Tá? E ele quer saber assim, ó, nas condições que ele deu, a área a ser calçada corresponde. É só você perceber o seguinte, ó, como esse ponto P é ponto médio aqui, ó, ele divide a altura em 2. Como o ponto MN, o segmento MN, tem a mesma medida ali, ó, eu posso fazer o quê? Dividir aqui. Aí o que eu tenho? Triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3 e triângulo 4 são todos eles iguais, tá? Então, o que dá pra gente perceber? Ó? Como são triângulos iguais, graças às condições que ele falou a respeito do ponto médio, né, do teu triângulo, os 4 triângulozinhos que eu dividi, eles são iguais. Aí a gente chega, ó, nessa relação aqui, ó. Por quê? Ele quer saber que a área da calçada vai ser o quê? A área da calçada, tenta perceber o seguinte, vou apagar aqui para você ver de novo. A areazinha da calçada, dividindo para cá. Se aqui for um X, aqui for um X, aqui for um X, a área de toda a calçada é 3x. Então aqui vai ser a área X. Ela corresponde ao triplo da área do triângulo MNC. Uma questão bem bacana, fácil de resolver, né? Que dentro dos padrões do que o Enem cobra tá bem bacana. Certo? Segue o baile então. Vou colocar mais uma aqui, ó. Essa questãozinha aqui, ó, acontece o seguinte. A gente trabalha ali ele vai trabalhar com a parte gráfica da questão, tá? Em relação ao volume. Então a gente tem só que se antenar numa coisa. Quando eles colocarem esse tipo de questão para vocês, uma dica preciosa, uma dica bem válida assim para vocês é a seguinte: usa as alternativas para você ir eliminando os absurdos, tá? Olha o que ele diz. O consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes à imagem. Nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante. Olha o que ele fala. A vazão é constante, isso aqui é importante, tá? E cessa quando atinge o nível de envasamento. Aqui, ó, que ele colocou. Ela vai parar aqui. Tudo bem? Uma coisa que vocês têm que perceber é o seguinte, ó. Quando ele chega nessa parte aqui, ó, que eu estou marcando um pontilhadinho, a figura muda, porque a parte de baixo aqui, ó, era uma parte cilíndrica. Já essa parte aqui, ó, já é um tronco. Tudo bem? Então o que acontece? Nessa parte aqui, ó, tem um afunilamento. Se tem um afunilamento ali, ó, o volume vai diminuindo, certo? Mas como ele falou que é constante, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Então, vamos apagar aqui e vamos ver o que ele pediu pra gente. Ele falou assim, ó, qual o esboço de gráfico melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo? Ó, ele quer a variação da altura do líquido em função do tempo na garrafa indicada na imagem. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Saca só. Ele está marcando a letra B já, mas já está me dando a resposta, mas vamos ver por quê. Moçada, acontece o seguinte, eu falei para vocês assim, ó, elimine os absurdos, certo? O que é um absurdo ali, por exemplo? Alternativa A. Por que a alternativa A é um absurdo, né? Se a tua garrafa, ó, para essa alternativa aqui, ó, se a tua garrafa fosse de um formato cilíndrico, aí eu concordo, porque daí ela ia ser sempre a mesma coisa, manter sempre a mesma proporção. Mas não é o que acontece. Ela acontece isso aqui, ó, só nessa parte de baixo, ó. Nessa parte de baixo, que é um cilindro, aí eu concordo com ela. Então ela vai ter um pedaço reto, mas não todo o gráfico. Então isso aqui está fora. Então o que tem que acontecer? Olha só, nessa parte de baixo, ela vai ter que seguir uma proporção de um pedacinho de uma reta, certo? Uma reta crescente.
Aí, se você for analisar, como você descartou a letra A, que é um absurdo, tanto a letra D quanto a letra D, letra E e letra C, elas não têm essa parte reta no teu gráfico. Então, você já pode descartar. E aí sobra o trabalho de você marcar o quê? Alternativa B, que é onde ele tem aquela parte ali, depois ele dá aquela funiladinha, como eu falei. Então, assim, não é uma questão difícil de você fazer, mas ela exige essa atenção. Pegou uma questão que tenha relação de volume, função, né, com geometria espacial, ele enchendo ou esvaziando um recipiente, olha as alternativas e elimine os absurdos, certo? Normalmente o Enem faz isso. Das 5 alternativas, 4 são absurdos, você marca a questão e vai para casa feliz e faceiro. Segue a vida aqui, ó. Olha só. Essa aqui é sensacionalmente interessante, essa questão. Mas ela tem um detalhe que tem algumas pegadinhas no meio do caminho. Ó, azulejos no formato de octógonos regulares. Já vou começar por aqui, ó. Um octógono regular é aquela figura com 8 ladinhos totalmente iguais, tem que tomar cuidado com isso, tá? Serão utilizados para cobrir um painel retangular conforme ilustrado na figura. Daí você olha a figurinha. Cuidado com isso. Entre os octógonos e na borda lateral da área, olha isso aqui, ó. Entre os octógonos e na borda lateral dessa área, será necessária a colocação de 15, olha isso aqui, ó, 15 azulejos de outros formatos para preencher os 15 espaços em branco no painel. Eu digo que essa questão tem uma certa pegadinha porque ele vai pegar 15 espaços e vai colocar 15 azulejos. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? E eu já te explico por quê. Ele fala assim, ó, uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos. Os 3 formatos aqui, ó, certo? Um triângulo retângulo isósceles, deixa eu ver aqui, um triângulo equilátero e um quadradinho. Só que lembre, são 15 espaços para 15 azulejos. Isso é importante, já repito, já vou te dizer por quê. Aí, na sequência, ele põe assim, ó, os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco desse painel são os de formato. Toma uma aguinha aqui, ó, só para você perceber o que rola. O que vai rolar ali é o seguinte. Lembra que eu tenho falado? Eu frisei, são 15 espaços para 15 azulejos. Olha só os espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Eu tenho 15 espaços e vou ter que colocar 15 azulejos ali. Teve muita gente que questionou, no ano que essa questão caiu, a pessoa falou assim, professor, eu poderia usar apenas triângulos, retângulos isósceles. É verdade, você poderia. Por quê? Porque você usaria, ó, um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí ele falou 15 espaços para 15 azulejos. Só que para essa figura do meio ser um triângulo retângulo isósceles, você tem que dividir em 2. E você não ia poder fazer isso, porque são 15 espaços para 15 azulejos. Então, o que muita gente fez esse ano? Marcou a alternativa A, né, utilizando apenas triângulo retângulo isósceles. Não, não dá para ser. O que dá para você fazer é o seguinte, eu concordo com o triângulo retângulo isósceles, isso eu concordo, que vai ser aqui, 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 né? Sem dúvida nenhuma ali, os cantos são triângulos retângulos isósceles, 2 ladinhos iguais. Aí vem o problema da questão, né? Você vai colocar um quadradinho aqui e um quadradinho aqui, ó. O que talvez, não sei se eles tiveram essa ideia de pensar em colocar, né, usar as 3 figuras, porque muita gente questionou, né, falou assim, professor, mas essa parte aqui, ó, esse ladinho aqui, ó, ele não é um triângulo equilátero, ele parece um triângulo equilátero. Galera, cuidado com essa história de parecer e ser, tá? São coisas bem diferentes. Ele parece, né, mas eu não sei se ele é. Como que eu provo se é ou não é? Quer ver, ó? Deixa eu te mostrar aqui de um jeito bem fácil. Quando você trabalha com quando ele falou que você tem um octógono regular, o que você tem no octógono regular? Você tem uma figura de 8 ladinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ladinhos, todos iguais. Então, se o polígono é regular, os lados são iguais, os ângulos internos são exatamente iguais. Pela soma dos ângulos internos do polígono, 180 graus, que multiplica o número de lados menos 2. Se ele for regular, você vai dividir pelo número de lados que ele tem, ou pelo número de ângulos internos. O que você vai ter ali, ó? Esse pedacinho aqui, ó, é um ângulo de 135 graus. Esse outro pedacinho aqui, ó, é um ângulo de 135 graus. Se você somar esses 2 ângulozinhos aqui, ó,
vai fechar em 270 graus. O que vai faltar para 360? Os 90 graus daqui, ó. Então, como ele tem um ângulo de 90, ele não pode ser equilátero, certo? Ele vai ter que ser um triângulo retângulo. E mais, como esse lado aqui, ó, e esse lado aqui fazem parte do teu octógono regular, eles têm a medida mesma, ou seja, eles têm medidas iguais. Aí, a gente pode fazer o quê? O que a gente pode pensar a respeito disso? Deixa eu apagar aqui. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 triângulos retângulos isósceles, tá? E aqui no meio eu vou ter 1, 2, 3 quadradinhos. Então, o que você vai poder usar? Triângulo retângulo isósceles e quadrado. Alternativa 1 e 3, letra D. Só cuide, a letra A tá ali perigosinha. Porque se ele falasse para você que você tem que usar, né? Porque como eu disse para você no começo, o que me impossibilita de usar a alternativa A? O que me impossibilita de usar a alternativa A é o que ele falou para você no começo. São 15 espaços e 15 peças. Se ele falasse para você que você tem que preencher os 15 espaços, independente da quantidade de peças, aí tudo bem. Mas como ele falou que são 15 espaços e 15 peças, eu elimino a possibilidade de dividir isso aqui, ó. Tudo bem? Segue o baile, segue a vida. Outra coisinha legal, a tal da geometria analítica. Mas vamos com calma, porque o Enem costuma pegar aquela parte de analítica, né? Essa questão aqui, se ela aparecesse talvez em outro vestibular, ela teria uma outra demanda de resolução. Mas para o Enem, o que eles vão cobrar? O conceito analítico de você, algumas propriedades, como por exemplo, incentro, circuncentro, baricentro, ortocentro, algumas possibilidades, algumas definições ali eles vão cobrar de você. Mas a gente tem que tomar cuidado. Eu não preciso necessariamente fazer o cálculo, né? E o que eu quero dizer com isso? Ó, ele diz ali, ó, nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução. Em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. É o textinho que eles estão acostumados a colocar. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Daí ele fala assim, ó, entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas A, B e C já existentes nessa cidade, tá? Nessas 3 cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano. E aí ele coloca para você no plano cartesiano bonitinho, bem divididinho ali, ó. O que ele vai te cobrar de propriedade em cima disso? Olha só. Ele fala ali, ó, a torre deve estar situada em um local equidistante. Meu Jesus amado, isso aqui, Schoffen, ó, equidistante significa o quê? Que está à mesma distância. Tem que estar na mesma distância das 3 torres, tá? Daí ele coloca ali, ó, o local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas. Aí eu parei. Como eu falei para você, ó, se isso fosse uma questão de um outro vestibular, onde tivesse a demanda da escrita, o que você tem que fazer? Você não teria as alternativas ali, né? Você teria que localizar essas alternativas fazendo o quê? Se você for olhar para o desenho, faz o seguinte, vem comigo no desenho para te mostrar uma coisa. Ó, se você pega aqui, ó, o ponto A que está aqui, o ponto B que está aqui e o ponto C que está aqui, ó, a única possibilidade de eu conseguir um ponto onde eu consiga estar equidistante é se eu conseguir achar uma circunferência que passe por esses 3 pontos, e aí eu vou ter que achar o centro dessa circunferência, né? Como que eu vou fazer isso? Ó, isso aqui, ó, é o centro da circunferência que passa pelos 3 pontos. Então, o que é esse centro dessa circunferência? É o ponto de encontro das mediatrizes. Então, ó, vamos pensar assim. Essa mediatriz, o que ela vai ser? Porque você foi para lá, peraí, volta para cá, aqui que eu quero você. Ó, o que é essa mediatriz? Você vai pegar o segmento lá, o AB, vai ter que achar a equação da reta do AB, achar o ponto médio do AB, achar a equação da reta perpendicular ao ponto médio do AB. Isso vai dar uma demanda, né? Depois, você vai achar a equação de BC, fazer o ponto médio, acha a mediatriz, as duas se interceptam, é muito trabalho para uma questão como essa, tá? É muito trabalho. Só que como que eles abordaram isso? O que você vai ter que fazer? Primeiro, o conceito que você vai ter que lembrar, que o ponto onde elas vão estar é o centro da circunferência, certo? Isso é o ponto de encontro das mediatrizes. Então, o que eu vou fazer? Ó? Se eu pegar aqui no meu desenho, eu posso usar o desenho. O Enem permite isso, então use. Eu vou achar o meu segmento de reta B. Ó. Pensa assim. Ó. Vixe, pera. Aqui. Ó. Vou achar meu segmento de reta B. Esse segmentinho aqui. Ó. Acho o ponto médio dele, mas olha para o desenho. O ponto médio dele está exatamente aqui. Ó.
nesse ponto. Que eu sei que o x vai valer quanto? 50. Então, adeus alternativa A, adeus alternativa B, adeus alternativa C. Estou em dúvida entre essas duas, né? 50 para x. Aí o que eu vou ter que fazer? Uma reta perpendicular ao segmento AB, passando pelo ponto médio dele. Tá aqui, ó. Essa é a mediatriz de AB. Agora pensa um pouquinho. Na hora de você posicionar aqui, ó, as duas coordenadas que eu tenho, certo? 50 e 20. A alternativa D. Meu, não pode ser essa aqui. Por quê? Porque ela vai estar exatamente no ponto médio. Então você vai ter que subir um pouquinho, colocar ela aqui. Aí a distância desse ponto ao C, desse ponto ao B, desse ponto ao A, vai ser o centro da circunferência que você está procurando. Então qual a alternativa que sobra? Alternativa E, 50 para X e 30 para Y. Vai ser o pontinho onde você vai ter que instalar as 3 antenas. Então só vamos dar uma reforçada. O que é importante disso aí? Saber que o centro da circunferência que você está procurando, tá, é o ponto de intersecção das mediatrizes. Pausa um pouquinho. O que é uma mediatriz? É uma reta perpendicular ao ponto médio de um segmento. Achei meu segmentinho AB, achei a perpendicular dela, mas isso o Enem me permite fazer pelo desenho. Então, use o teu desenho para fazer isso e você ganha um tempo valioso na tua questão. Tudo bem? Segue lá. Vou colocar mais um aqui para você, ó. Essa questão já é um pouco mais apertadinha. Eu, pelo menos, considero ela uma questão um pouco mais apertadinha. Ó, é comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, por exemplo, formas e imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, em uma de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos, ó, são diversos polígonos, obtidos pela intersecção de um plano com uma pirâmide regular de base quadrada. Tenta imaginar, você tem uma pirâmide regular de base quadrada, certo? Fazer um esbocinho aqui na tela, ó. Desenhar a piramidezinha. Lá vou eu, faço isso, jogo para cá, venho para cá, começo pela base dela. Como ela tem a base quadrada, faço aquele paralelogramozinho na base. Se eu faço um quadrado, ó, meu amigo, se eu faço um quadrado fica ruim de você enxergar ela, né? Não faz isso não. Não perde teu tempo fazendo isso não. Loucura. Aí, nessa figurinha aqui, ó, é que você vai ter que encaixar cortes para tentar imaginar que tipo de figura plana ele pode formar. Daí ele fala assim, ó, segundo a classificação dos polígonos, quais deles são possíveis serem obtidos por esse artista plástico? Dentro dessa pirâmide aqui, ó. Antes de eu colocar, a gente vai tentar imaginar o seguinte, ó, quer ver? Eu poderia imaginar assim, ó, fazer um corte paralelo à base. Eu posso fazer, deixa eu ver, são várias figuras. Meu desenho não vai ficar muito legal. Então, por isso que a gente fez o quê? O seguinte, ó. Deixa eu colocar ela aqui e mudar a minha figurinha. Veja isso aqui, ó. Primeira possibilidade é eu juntar esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, ó. Eu consigo formar um triângulozinho, fazendo um corte, tá? Em cima dessa pirâmide. Aquele primeiro que eu representei para você, ó. Dá uma olhada. Aqui, para cá, para cá, para cá. Eu posso formar um triângulo. Eu posso formar, cuidado, um quadrado. Se esse ponto for paralelo à base, vai ser um quadradinho. Olha isso aqui, ó. Posso formar um trapéziozinho. Esse lado paralelo a esse. Consigo formar um trapézio. Consigo formar um quadriláterozinho qualquer. E eu consigo formar um pentágonozinho. Então, as figuras que eu consigo formar são triângulos, vários tipos de triângulo. Quadrados, que é essa segunda opção. Trapézios, que é a minha terceira opção aqui, ó. Um trapéziozinho, quadriláteros irregulares, que é essa opção aqui que eu estou destacando, e pentágonos, tá? Que é essa possibilidade aqui, ó. Como eu falei, eu já considero essa questão um pouco mais difícil. Talvez, se ele te fornecesse, né, uma maneira de você olhar o desenho, tudo bem. Mas aí que tá. O que o aluno vai ter que perceber? Vai ter que saber desenhar pirâmide. Então, assim, ó, só um conselho. Quando você for desenhar uma pirâmide de base quadrada, o que eu aconselharia você fazer? Ó, uma linha de desenho geométrico lá. Começa fazendo duas retas paralelas aqui, ó. Aí você junta pontos para cá, você tenta a base quadrada. Repito, não faça o quadrado dessa maneira aqui, ó. Não faça o quadrado da base dessa maneira, porque fica muito ruim de você erguer o vértice da altura e você enxergar a pirâmide. Quando você faz ele assim, ó, no formato de um paralelogramo ali, ó, a coisa fica mais fácil, porque daí você ergue a altura dela e os vértices ali, ó, das arestas laterais, ó.
ela fica um pouco mais fácil de você enxergar. Aí você vai perceber que são triângulos, são quadrados, são trapézios, são quadriláteros não regulares e são pentágonozinhos, que segundo o que ele está dando, a alternativazinha aí. Tudo bem? Suavinho? Então é isso, vamos lá. Aqui, ó. Essa aqui também, ela segue a mesma ideia de secção na figura, tá? Ela vai seguir mais ou menos a mesma pegada de secção. Aí ele coloca ali, ó. Uma indústria fabrica brindes promocionais em forma de pirâmide. A pirâmide é obtida a partir de 4 cortes em um sólido que tem uma forma de um cubo. Então, pera um pouquinho. Ele pega esse cubo e secciona o cubo e forma essa pirâmide. Tudo bem? Perceba o que ele fez ali, para você enxergar. Ó. Ele ligou o ponto D com o ponto O com o B, o O com o C e o ponto O com o ponto A. Claro que o desenho dele está infinitamente melhor que o meu, né? Deixa eu apagar você aqui. Aí ele diz assim, ó. No esquema estão indicados o sólido original, que é o cubo, e a pirâmide obtida a partir dele, que ele coloca ali do ladinho. Certo? Gente, uma coisa importante. Lê o texto, compreendeu aquela parte, ignora aquilo e vai para baixo, tá? E segue a vida. Não fica relendo o que você já entendeu. Se for o caso, né, já põe ali uma marcação na tua prova do tipo assim, ó, acabei de ler isso aqui, já entendi. Já tô com a figura ali embaixo analisando. Os pontos A, B, C, D e O do cubo e da pirâmide são os mesmos, tá? Ele apenas tirou isso aí da figura. O ponto O é central na face superior. Ó, o ponto O é o ponto central da face de cima, tá no centro dela. Beleza? Daí ele coloca ali, ó, os 4 cortes saem de O em direção às arestas AD, BC, AB e CD nessa ordem. Segue o ritmo. Daí ele coloca ali, ó, após os cortes são descartados 4 sólidos. É isso que ele vai te cobrar. O formato dos sólidos descartados são, perceba lá, quando você monta isso aqui, o teu primeiro descarte foi isso aqui, ó. Tá? Que eu estou marcando aqui, ó. O primeiro descarte foi isso. Aqui, aqui. Perceba que a figura do lado é exatamente igual a ela. Então eu descartei esse prisma para cá, um prismazinho, né, de base triangular. Cuidado, é um prisma de base triangular. E aqui também, ó, um outro prismazinho para cá. Ó. Descartei os dois. Aí o que foi que ele fez? Ele cortou a parte da frente também, ó. Ele seccionou isso aqui, ó. Vou pintar ali na figura, acompanha. Ele cortou isso e cortou isso, certo? E aqui, ó. Ó. Cortou isso aqui, cortou isso aqui. São duas piramidezinhas. Tudo bem? Aí ele fala para você assim, ó. Ele quer saber se os sólidos descartados são todos iguais? Não, não são todos iguais. Por quê? Porque eu tenho um prisma para cá e um prisma para cá. Eu tenho uma pirâmide e uma pirâmide. Então, não são todos eles iguais, né? Todos diferentes? Não, tá fora. Não são todos diferentes. 3 iguais e 1 diferentes? Socorro, também não. Apenas 2 iguais? Não, não são 2 iguais. Agora, eles são iguais 2 a 2. Ou seja, 2 prismas iguais, 2 pirâmides iguais. Agora, estamos de acordo, né, que essa questão e a questão anterior que nós fizemos são questões mais pegadas, mais difíceis. Então, o que é legal de você ver? O que é interessante você fazer? Essa visualização de secção numa figura, principalmente o cubo. Eles gostam, a gente na matemática gosta muito de pegar o cubo e ficar cortando ele para ver o que forma essas figuras, tá? Existem alguns aplicativos na internet que você consegue ver essas, que a gente chama de truncar o cubo, tá? Isso ajuda bastante, você enxergar a figura truncada e seccionada. A gente sempre parte disso aí para montar esse tipo de questão. Então, assim, né, ela não é uma questão muito fácil, mas a pessoa tem que ter aquela visão boa de geometria espacial. Beleza? Seguimos. Acho que eu tenho mais uma coisinha aqui para você. Tenho. Outra coisa que eles gostam de fazer muito e muito, o que é? Projeção de figura no plano, tá? O que eu digo com projeção de figura? Antes de começar a questão, eu quero só imaginar o seguinte, ó, vou pegar minha caneta aqui, ó. Imagina que eu coloco uma luz aqui em cima, certo? E a minha mesa aqui, ó, ela vai ser um plano onde vai ser feita uma sombra. Se eu pegar minha caneta que está aqui, ó, esquece, ignora a minha mão, imagina só a caneta. O que eu faço? Jogo uma luz aqui. Quando eu projetar a luz aqui, a luz vai fazer uma sombra aqui embaixo. A sombra que ela vai fazer vai ser uma reta. Da mesma maneira, se eu pegar essa caneta e inclinar ela aqui, ó, né? Às vezes a pessoa fala assim, vai ser uma reta inclinada. Não tem como isso acontecer. Porque a hora que você projeta isso aqui no chão, no piso, ela vai projetar a linha aqui, ela vai projetar todas as imagens aqui, ela vai continuar sendo um segmento. Se eu coloco ela desse jeito aqui, ó,
e projeta a luz aqui em cima, ela vai projetar um ponto. É mais ou menos essa ideia que o Enem coloca para você, só que ele põe um texto, né, em cima disso e um contexto também. Vamos ler. Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como viga de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Vamos pensar assim, ó. Vou pegar de novo. A minha caneta está aqui, ó. O solo, vou deixar minha viga aqui, ó. Do jeito que ele está colocando, ele prende aqui por um pedaço, sobe a viga para cá. Depois a viga fica em perpendicular ao solo, ele sobe. É basicamente esse movimento que ele vai fazer, ó. Quer ver, ó? Vamos tentar imaginar na figura. Sada, vem comigo para a gente ver a figura. Olha só. Ele põe a viga aqui, certo? A tua viga está no chão. Aí, o cabo de aço do guindaste está aqui, vai prender nessa ponta. Ele vai começar a içar, ó. Levantou para esse ponto. Depois deixou em pé e vai erguer e vai jogar para outro lugar. Jogar não, ele vai colocar ela em outro lugar. Deus livre de jogar uma viga dessa. Aí, um amigo diz assim, ó. Na figura, o ponto representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão. Tudo bem? Na verdade, é o ponto OLE, tá? Daí ele coloca assim, ó. E este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, tá? Daí ele coloca assim, no tempo t igual a 0, 1 finaliza o estágio no tempo f lá, tempo final. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto a outra extremidade desliza sobre o solo. Vou representar na minha mão aqui, ó. A viga é a minha mão aqui, ó. O cabo de aço lá do negócio pegou aqui na ponta. Aí ele vai fazer o quê, ó? Ele vai puxar ela para cá e vai erguer ela para cá. E o que ele vai querer saber de você? Qual é o tipo de gráfico que isso movimenta pela projeção? Continuando, o que ele fala ali, ó? Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. O ponto M é ponto médio da viga. Tudo bem? Aí, perguntinha do amigo, qual foi? O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo entre t igual a 0 e tempo final igual a 0 é... Moçada, aqui, ó. O que você tem que enxergar é o seguinte. Vamos pegar aqui na minha mão. Eu tenho a minha caneta representando a viga, certo? O ponto médio dela está aqui, ó. Do jeito que ele colocou o desenho, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai içar, trazer para cá e subir. Então, assim, ó. Quando ele faz esse movimento aqui, ó, forma uma reta. Tudo bem? A projeção ortogonal aqui, ó, na coisa inclinada, forma uma reta. Porque o que ele faz? Ele iça para cá, ó. Aí ele traz ela para cá. Então, assim, ó, acompanhe esse movimento aqui, ó. Daqui até o ponto médio. A hora que ele arrasta, arrastando, forma uma reta. Vindo para cá, subindo, projetando, ele vai ser sempre uma figura reta. Então, aqui, ó, o que você pode fazer? Lembra que eu falei? Elimine os absurdos. Cara, olha a letra E que absurdo. Tipo, a letra E seria se ele fizesse isso, ficasse balançando, né? Igual uma balança a viga. O cara não vai fazer isso, viu? Não é maluco. Isso aqui tá fora. A letra E piorou, porque daí ele teria que fazer a viga para cima, né? Jesus, fora. Né? A letra C, eu não sei nem o que dizer da letra C a respeito de como ele chegou nessa conclusão. O que deixa a dúvida para a gente são essas duas aqui, ó. Essa aqui tá fora. Agora, o que faz a gente marcar a letra A? Porque assim, ó, ele permanece, ele começa aqui, né? Ele vai arrastar até o dedo do meio aqui, ó. Por exemplo, que é a metade. Ele vai arrastar retinha. Aí aqui, ó, ele traz ela para cá, aí ele sobe e aí ele continua. Então não existe uma alteração nesse movimento. Então ele vai ser sempre movimentinho constante. Tudo bem? Então aqui, ó, moçada, fica uma dica para vocês a respeito dessa prova. Para esse segundo dia do Enem, é uma prova que demanda tempo, demanda paciência, o desgaste é bem grande também, tá? Então assim, essa parte de geometria, o que eles vão fazer com vocês? Sempre vão relacionar gráficos, né, de funções como a gente está fazendo agora, com figuras espaciais ou até figuras planas. Então o que fica a dica para você? Elimine os absurdos das alternativas. Sempre, das 5 alternativas do Enem, 3 sempre são coisas absurdas. Normalmente fica em dúvida entre essas duas, né? No caso daquele primeiro, a gente não ficou em dúvida, foi melhor ainda, a gente matou a questão direto. Tá certo? Então, ficamos por aqui. Vamos deixar aqui o nosso abraço, deixar aqui se você quiser conversar com a gente pelo Instagram, tá ali um Instagramzinho para vocês, tá bom? Um grande abraço, uma boa prova e até a próxima. Valeu!